Paz do Senhor, irmãos. Sou a irmã Cleusa do Projeto Dorcas Escolhidas. Vou falar sobre a história de Agar, uma serva escrava de Sara e Abraão. Essa história se encontra na Bíblia em Gênesis 16. Sara, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sara disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sara, e assim ela lhe deu Agar para ser a sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. E quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sara, a sua dona. E aí Sara disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesmo a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se você ou se sou eu. Abraão respondeu: está bem, Agar. Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sara começou a maltratá-la tanto, ela fugiu. Mas o anjo do Senhor encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no meio de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sara, onde você vem e para onde você vai indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona, seja obediente e ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, e eles serão tantos que ninguém pode contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois Senhor Deus ouviu seu grito de aflição. E esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará com todos e todos lutarão contra ele. Ele virará longe de todos e os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome e deu Deus que vê. Isso ele havia falado com ela e havia perguntado a si mesmo: será verdade que eu vi aquele que me vê? E por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Então, o que nós vemos nessa história? Nós sabemos que ela era uma serva de Deus. Ela era escrava de Sara. O que mandava ela tinha que fazer. Então, aqui ela foi uma serva, fez o que mandou, deitou-se com o patrão dela. Só que aí, quando ela se achou grávida, ela queria humilhar a dona dela, achando: eu vou ter um filho do seu marido, né? E começou a humilhar, até que ela não aguentou e falou: marido, eu quero que mande embora ela, não aguento. E ele falou: seja o que você quiser, a serva é sua. E ela mandou embora. E ela estando no deserto, o anjo ali falou com ela
Então, o que a gente para pensar? Pelo menos ela estava aberta em escutar a palavra de Deus, escutar Deus falar com ela, né? E ali o anjo falou que ela voltasse e ela foi obediente a Deus e voltou e se humilhou nos pés da Sara, pediu perdão, ficou ali. Só quando o filho dela nasceu, ela ficou quietinha. Só que quando nasceu o filho de Sara, não, aí ela, né, o filho dela já começou a querer se sobressair sobre o filho Ismael começou a querer se sobressair em cima do filho de Sara, né? E aí foi aquela briga. Só que não é dessa forma, né, que devemos fazer. Mas ela foi mandada, ela e o filho, embora por causa dessa briga entre os irmãos, né? E aí ela foi mandada outra vez embora com a criança. E ela ficou no deserto, ali sem água, sem pão, sem nada. Falou, agora eu vou morrer. Então, o que a gente aprende dessa lição? Ali, quando ela estava no deserto, deixa eu voltar. Aí, quando ela estava no deserto, ela chorou muito ali, achou que ia morrer. O anjo veio e falou outra vez com ela, você não vai morrer. E ali mostrou para ela um poço que ela não estava enxergando. O Senhor pôs um poço ali, ela tomou água, se saciou. E ali o anjo pediu que ela voltasse, ela voltou para continuar sendo serva, né? E ela não deveria ter feito isso. O que Sara fez com ela, né, de mandar embora, fez com ela e o filho também. Mas como Agar fez com Sara, desprezou Sara, o filho de Agar também fez com o filho de Sara, desprezando. Devemos fazer isso, né? Qual a lição que nós vemos aqui? Né? Não vamos zombar dos outros, não vamos desprezar os outros, que isso não é de Deus, né? Agora, outra lição, nunca zombe. Segunda lição, quando você é uma mãe sozinha, solteira ou viúva, Deus vem ao seu encontro e te ajuda, como fez ali com ela, com Agar. Agar estava sozinha. O filho dela tinha pai, tinha Abraão, mas Abraão ficou nulo e deixou que mandasse ela embora no deserto. Mas Deus foi com ela, né? Trouxe de volta e ainda disse que ela ia ser mãe de uma grande nação. E ela voltou. Em terceiro lugar, não importa se você foi desprezada ou abandonada ou está sozinha, Deus vai cuidar de você. Somente acredite em Deus. Quando ali ela acreditou que era um anjo que estava falando com ela, e as duas vezes que o anjo falou, ela obedeceu. Então, que a gente possa ser obediente, né? Que a gente possa ser obediente e a gente não virar as costas para Deus, porque Deus, dessa forma, estará sempre com a gente. Então, essa é a história maravilhosa de Agar e de uma mulher que, mesmo sozinha, venceu, mas ela sozinha materialmente, porque espiritualmente Deus estava com ela. Também vai estar com você, mãe. Aquelas mães que estão sozinhas, que são viúvas, que são desprezadas, aquelas mães que não têm um esposo ou que eles foram embora, largaram ela. Saiba somente que Deus está com você, Deus está cuidando de você. Amém?